recebi aqui umas perguntas sobre teletrabalho e achei interessante, primeiro, fazer uma abordagem mais histórica mesmo, né? O teletrabalho, no sentido rigoroso, né, da palavra, nada mais é do que trabalho à distância, né? Tele, do grego, né, distância. Distância. Bem, então, o teletrabalho é um fenômeno que está aderido à civilização humana, né, há muito tempo, sempre condicionado naturalmente à sua base técnica, né? Então, ao longo do tempo, né, você foi aperfeiçoando os meios de comunicação e isso permite novas formas de trabalho à distância ou de teletrabalho. A forma clássica, por exemplo, do putting out é uma forma que precede até a liberdade de ir e vir, né? No final da Idade Média, quando os comerciantes e principalmente os industriais do setor têxtil começaram a ver as possibilidades da ampliação do mercado de consumo, né? E diante da escassez de mão de obra nas cidades e da própria resistência das guildas, né, das corporações de ofício, eles começaram então a internalizar a produção e, como não havia na Inglaterra o direito de ir e vir, né, o cidadão inglês era ligado à sua paróquia desde o nascimento, ele não podia deixar os condados, o comerciante então teve a ideia de simplesmente levar os insumos até as paróquias e aí se estabeleceu o putting out, né, que é pôr fora, né, pôr à distância. E se produziu, e foi assim que se desenvolveu a indústria têxtil, né, nos albores da Revolução Industrial. Portanto, uma breve interrupção, não estamos tratando da invenção da roda, creio eu aqui. Estamos falando de um fenômeno de quase 900 anos, né? Mas naturalmente que esse evolver da sociedade, da civilização humana, vai trazendo formas tecnológicas que permitem novas formas de teletrabalho. Pois bem, e nós temos inclusive, que é impactante até nas organizações públicas, né? Hoje é muito comum nas unidades judiciais de primeira instância e mesmo nos tribunais onde nós trabalhamos, nos tribunais superiores, você tem algum nível de contingente de trabalhadores que, porque desenvolvem uma atividade intelectual, estão fazendo teletrabalho, não é? E isto é possível com essa intensidade hoje por vários fenômenos tecnológicos e urbanísticos. Um desses fenômenos é simplesmente quantitativo, né? É evidente que, né, uma pessoa se deslocar da Zona Leste ao centro da cidade de São Paulo, ou da Zona Leste à Zona Sul da cidade de São Paulo, não é nem uma maratona, é quase um sacrifício, né? É quase que empurrar a pedra de Sísifo até a montanha e vê-la rolar abaixo para novamente fazê-la subir. Então isso cria muitas dificuldades, né, para quem tem que se deslocar numa megalópole, como São Paulo, como Tóquio, como Nova York, qualquer que seja essas grandes cidades. Pois bem, junta-se isso com a base tecnológica da revolução das telecomunicações e da telemetria, e aí você tem essas possibilidades, né, de externalizar trabalho humano. E, curiosamente, a CLT nunca foi infensa a isso. É isso que eu ia indagar, Marcos. Corrija-me se eu estiver errado, mas eu creio que o labor em domicílio, o trabalho em domicílio, com outras palavras, obviamente, poderia suprir, ou melhor, já supria muito bem essa questão. Ou estou enganado? Não é só isso. Olha só que coisa. A CLT, ela é uma legislação que ela tem um certo sistema, certo? E, curiosamente, um dos sistemas da CLT, uma das ideias, né, principiológica da CLT, é exatamente a liberdade de trabalho e a liberdade de contratar. Que, aliás, acho que nunca foi proibida pela CLT, pelo menos. Desde que você não viole padrões mínimos. Sem dúvida. Né? Para usar uma expressão do amigo comum e festejado professor, né, o tal do, né, patamar civilizatório mínimo, que é aquilo que a legislação acaba por consagrar. Pois bem, mas a CLT tem dispositivos específicos sobre isso, né? A liberdade de contratar é explícita na CLT, é livre a contratação, desde que não se viole disposições de proteção.
E agora você E agora- não enrijeceu mais? Exatamente. Né? É evidente que você poderia, pensando, né, na revolução tecnológica que está em curso e nesta forma de sociabilidade que o teletrabalho atual permite, né, você poderia ter criado uma legislação específica, né? Uma legislação própria. Olha, vamos regular o teletrabalho, porque isso envolve as empresas de alta tecnologia, envolve uma nova conformação da área de comunicação, né, do setor jornalístico, inclusive. Ok. E vamos fazer nisso uma legislação até mais abrangente, para já conter ali algumas disposições de regras de incidência ou não incidência, de tributos, né, de incentivos fiscais para essa ou aquela área, condicionar um pouco o uso urbano da cidade, porque se começa a adensar muito as cadeias, o teletrabalho em algum local, isso pode gerar uma repercussão no uso urbano daquela cidade. Mas você poderia ter feito isso, então, numa legislação específica, né, uma legislação especial própria disso. Pois bem, você preferiu trazer isso para dentro da CLT. E ao trazer isso para dentro da CLT, você fez isso, a meu juízo, primeiro, limitando a liberdade de contratar. É paradoxal. Foi a impressão que eu tive. Porque você, primeiro, obriga que o contrato de teletrabalho seja um contrato essencialmente e estritamente escrito. Certo? Então, isso já envolve uma formalidade, né? E que toda vez, sabemos nós, toda vez que reduzimos pensamentos, atos e palavras a regras, né, nós limitamos a extensão delas. Então você já tem essa limitação óbvia, né? É escrito o contrato, né? E, portanto, a ausência do contrato escrito já conduz a uma presunção, né, presunção de irregularidade. Então, essa é a primeira coisa. Formalidade que a lei A segunda coisa exigiu. é aquilo que chamo da tentativa de tapar o sol, né, a luminosidade solar com a peneira. É quando você dispõe, especificamente no artigo 62, que o teletrabalho, né, é inexigível dele o controle de jornada. É esse ponto que eu queria pedir para você enfatizar. Quer me parecer que a finalidade maior foi essa mesma, né? Que excluir aí o trabalho à distância, o teletrabalho, o trabalho em domicílio, de qualquer controle de jornada, ainda que ele fosse possível. Não me parece que Então, essa teria sido a real intenção, aí, porque todo o mais já era possível pela liberdade de contratação. O curioso dessas formas é impossível inscrever na lei a ilicitude. Quer dizer, aquilo que está fora da boa-fé, para usar uma expressão de Santo Tomás de Aquino, aquilo que está fora da teoria das bases negociais, que é a boa-fé dos contratos, né, naturalmente está sempre sujeito, eivado de vício, passível de declaração de fraude e, portanto, de ilicitude. Porque, veja só, uma das possibilidades desta regra, né, desse novo inciso do artigo 62, é estabelecer, naturalmente, uma interpretação cabotina. Né? Realmente, se está escrito aqui, então não incide o controle de jornada, desde que, né, é aquela máxima de Galileu, né? A Terra está parada, no entanto, ela gira. Por que isso? Você não vai deter o Sol. Não é? Os métodos telemáticos hoje eles são muito mais agressivos na capacidade de mensurar várias dimensões da produtividade humana, inclusive do uso do tempo. Então, vejam só, nós evoluímos, né, na compreensão do artigo 62 ao longo do tempo, nós fomos evoluindo a sua absorção nos termos do que a sociedade praticava. Então, a base tecnológica da sociedade era a carta. Bom, a maioria dos trabalhos externos eram não aferíveis. Né? Não havia possibilidade de aferir, afinal de contas, a extensão da jornada. Tudo bem. Passamos, então, para um mundo minimamente telemático, com, né, as telecomunicações, o uso do telefone. Olha, no momento que você adensa a infraestrutura do país, estradas, postos de combustível, restaurantes, hotéis, você passa a ter a possibilidade de aferir essa jornada.
Pois bem, a informática permite saber, né, se você está acordado ou não. Permite saber exatamente qual é a intensidade de toques que você está dando naquele computador, né, e que intervalo de toques você faz isso ao longo do dia. Você quer mais controle do que isso? Então me parece que vamos voltar a nos debruçar sobre as mesmas questões dos anos 60, quando surgiu e se massificou, né, a rede de telefonia no Brasil. Depois, nos anos 90, quando surgiu o telefone celular. E, finalmente, agora. Não é? Nós temos, então, meios de controle que, se incidirem no contrato de trabalho, nos permitirá dizer que, olha, presume-se que o teletrabalho, o trabalho a domicílio é não aferível. Não é? Mas, dado que a empresa aferiu, ou dado que havia os instrumentos de aferibilidade, estaremos novamente diante, né, de um regime de controle de jornada. Perfeito, Marcos, mas vamos analisar então agora aí o desafio que virá. Pela redação, né, pela nova redação aí atribuída ao artigo 62, peremptoriamente, pela redação da lei, não será, esse labor em teletrabalho não será considerado aferível, né? Ou não vai ter o controle dos limites de jornada previstos aí, inclusive na Constituição. Nós estamos falando aqui de limitações constitucionais, inclusive. Pois bem, como você vê aí, Marcos, a aplicação disso em termos práticos, em situações práticas que nós, juízes do trabalho, vamos nos deparar daqui a pouco tempo. Então, né? me parece... Só para completar, considerando ainda que o teletrabalho, como você bem disse no início da fala, é uma realidade muito presente hoje em dia, né? Em vários segmentos aí de atividade. Como é que você vê aí a aplicação disso? Então, eu vou dar acho que o melhor é dar um exemplo prático. Né? Eu vou dar um exemplo dos gabinetes em que tenho atuado. Nos gabinetes que tenho atuado, os servidores que estão em teletrabalho, não é, eles não têm a jornada diária fiscalizada, eles não têm a necessidade de prestar contas diárias da hora que inicia o seu labor e da hora que encerra. Né? E isso tudo se dá por uma série de razões. Inclusive porque não há uma ligação direta entre os meios telemáticos que ele está a utilizar com os meios telemáticos do tribunal. Isso quer dizer, ele pode estar trabalhando offline, fazendo o seu trabalho a qualquer hora do dia, e nós, enfim, não nos interessa esse controle. Não é? Naturalmente que há um outro tipo de controle indireto, não é? Porque você estabeleceu que em certo gabinete a vazão será de uma decisão per capita por dia. Então, você espera que ao final da semana, esse servidor tenha enviado 5, 8, 10 decisões, a depender, né, do tipo de caso e da produtividade que se espera daquele analista. Veja só, nessas circunstâncias, você não está aferindo a jornada da pessoa. E não há instrumentos técnicos para a aferibilidade. Não é? Mas supondo que neste mesmo gabinete, né, que eu me tornasse uma pessoa extremamente controladora da produtividade e estabelecesse ao servidor que está em teletrabalho que ele deve acessar o sistema do tribunal, que ele deve proferir as decisões no sistema do tribunal e que ele não pode trabalhar offline. Será que esse trabalhador agora está sob o regime do artigo 62 ou estaremos diante novamente das disposições dos artigos 71 e seguintes? Perfeito. A ilustração é muito própria, né? Havendo o efetivo controle de horário e por algum meio, eu creio que não é possível simplesmente dizer que o que existe não existe, não é? Se a realidade olha, o contrato do trabalho, ele é o contrato realidade. Se a realidade mostra que existe o efetivo controle de horário, de jornada, de tempo de trabalho, não é possível
a legislação dizia que não existe. Usando aqui uma má comparação, talvez, da área econômica, não é isso? Disse que não se acaba com a inflação por decreto e realmente já se tentou e não se conseguiu. Tampouco se aumenta o crescimento econômico por decreto, ou por lei, ou por qualquer norma. Realmente não é possível, né? Tentou-se acabar com a inflação por decreto no plano cruzado, não deu muito certo, né? Trazendo agora a comparação do trabalho, não dá para dizer que um fato real não existe também por decreto ou por norma, penso eu. Ou seja, se há o efetivo controle de horário, se ele foi comprovado em uma relação factual perante um juiz, eu creio que vai ficar muito difícil o juiz dizer que aquilo que está estampado na prova não ocorreu, né? Creio que foi isso que você quis dizer. Não, exatamente, esse é o ponto. E há outros dispositivos no que tange ao teletrabalho que tem essa mesma consequência, não é? É bom lembrar, há uma expressão muito cara ao direito civil, salvo engano, inclusive de lavra do professor e hoje ministro do STF, Luiz Fachin, que diz assim: quem contrata, não contrata só com quem contrata, não contrata só o que contrata, não contrata só como contrata. E é uma forma sintética, né? Uma boa síntese de explicar a função social dos contratos. Pois bem, nessa disposição sobre o teletrabalho, há uma expressão muito curiosa que é sobre exatamente o fato de que quem está trabalhando à distância está trabalhando num outro meio ambiente de trabalho. E este meio ambiente de trabalho é distinto do meio ambiente de trabalho do empregador? Ou este meio ambiente de trabalho foi acrescido ao meio ambiente de trabalho do empregador? Dito de outro modo, quando eu permito que alguém use da sua casa como ambiente de trabalho, certo? Eu estou estendendo para aquele local as responsabilidades que são próprias do empregador e que estão previstas no artigo 225 da Constituição da República, que estão previstas no artigo 7º como um direito irredutível do trabalho, que é a redução dos riscos inerentes ao trabalho. Quando eu permito que se execute um trabalho à distância, o meu ambiente de trabalho, que era um locus fixo sobre o meu olhar, agora passa a ser um locus móvel que envolve outros ambientes. Estes Você ambientes... quer dizer com isso que, por exemplo, desculpe interrompê-lo, mas as normas de segurança, rigidez e saúde deverão ser observadas também na residência ou no local à distância? E nós recebemos aqui uma pergunta de um internauta muito interessante. Ela pergunta exatamente o seguinte: de que se trata a instrução ostensiva prevista no artigo 75E da lei? O empregador deverá instruir os empregados de maneira expressa e ostensiva quanto às precauções a tomar a fim de evitar doenças e acidentes de trabalho. Quer dizer, primeiro, é necessário ver isto, né, de certo modo, como uma redundância do artigo 157 da própria velha senhora, né, essa sábia legislação do trabalho, que é a CLT, que já dispõe exatamente sobre os mecanismos de prevenção de responsabilidades no que tange à saúde e segurança do trabalho. Então, eu leio esse dispositivo como um dispositivo redundante, em que alguém pode pensar que se trata de estabelecer, né, a possibilidade de aferição da culpa grave do empregado, que, diante daquela ordem expressa e ostensiva do seu empregador, por escrito, imagine isso, né, no contrato individual, você fixar quais são as obrigações relativas à segurança do trabalho que você vai cumprir lá. Então, isso me parece muito menos que terá como consequência, dentro do sistema de proteção do trabalho e dentro das regras da política nacional de meio ambiente, que estão na Lei 6.938 de 1981. E por conta do próprio influxo constitucional, que advém do artigo 7º e do artigo 225 da Constituição da República, que nada mais é do que
a externalização do dever de educar o trabalhador para o cumprimento de regras de proteção, sem que isso implique em reduzir o seu dever jurídico, também fixado em lei, de fiscalizar o cumprimento dessas regras. Eu ia perguntar, como se daria essa fiscalização no trabalho à distância? Como você estabelece, autoriza o trabalho à distância, e aí eu volto a lembrar da função social dos contratos e das consequências de contratar. Quem contrata não contrata só o que contrata, nem como contrata. Né? Não se pode eximir riscos sistêmicos previstos na legislação de proteção a partir do contrato individual. Não é? Então, você estabelece que o trabalho à distância terá que ser executado sob um regime de boa-fé recíproca e que o trabalhador deve observar aquelas regras, aquelas prescrições. Mas observe, por exemplo, por hipótese, certo? Que neste local, pode ser uma residência, pode ser um escritório, um coworking, para usar uma expressão moderna. Lá não há capacidade e não há instrumentos de segurança suficientes para que aquela atividade seja desenvolvida com o mínimo de segurança. Se o contrato prevê a execução da atividade dentro dessas circunstâncias, pouco importa qual tenha sido a prescrição que você fez no contrato. Voltemos à ideia de contrato-realidade que você mencionava numa pergunta anterior. O contrato é aquilo que você executa. Se você permite que uma atividade complexa, né, que espraia certos riscos, seja executada em local que não é compatível, certo? Com a mitigação desses riscos, evidentemente, você está, a meu juízo, incidindo, né, mais do que em culpa, em dolo. Não é? Porque a regra é sempre conhecida por você. A responsabilidade é evidente nesse caso. De quem comete o trabalho ou de quem... Exatamente. Por isso é necessário ter muito cuidado com o que você externaliza. Certo? Há atividades que a externalização gera, inclusive, redução de riscos. Né? Imagino eu que muitas delas podem gerar redução de riscos, né? A depender da infraestrutura do local em que a pessoa vai trabalhar. Mas há atividades em que, inequivocamente, você vai aumentar o risco. E se você aumenta o risco e o ambiente de trabalho para onde você deslocou o trabalho não está adequado às regras de segurança do trabalho, é evidente que só essa transferência já será considerada dolo eventual. Tá certo. Eu creio que para esses dois assuntos aí que nos propusemos a dissecar, eu não digo porque são assuntos extensos, mas a começar aí a tentar debater, a tentar entendermos, porque nós precisamos entender. Eu acho que por hoje está suficiente a nossa... Daí eu acho que isso fica, a gente coloca dentro... Nossa mesa redonda de dois, se podemos dizer assim. Né? Não, e fica dentro de um contexto que a gente vai tentando assimilar essas regras que desse suposto novo mundo que aparentemente no que a gente percorreu hoje tem, né, de novo, tem muito pouca coisa. Mas integrar isso dentro do sistema e dar isso a um tratamento, né, sistemático, adequado, e que não achar que esta mudança legislativa vai subverter, né, um sistema de proteção legal, constitucional e, como você bem abordou, internacional. Não é? Estamos falando de uma forma de viver, de uma sociabilidade que requer um certo tipo de tratamento do Estado. Acho que fica de bom tamanho aqui a nossa intervenção. Perfeito, hoje. Eu creio também. Nós agradecemos, então, aos que nos assistem, a todos os colegas e todo aquele que nos dá o prazer de ouvir aqui a nossa conversa, o nosso bate-papo. Reiterando o que foi dito pelo Marcos no início aqui do nosso bate-papo, é uma prática que pretendemos multiplicar agora com o intuito de prepararmos aí o nosso seminário ainda nesse segundo semestre, que pretende discutir essa profunda reforma trabalhista aí que já foi aprovada e aguarda aí o prazo de vacância para passar a valer. A ideia é nós mesmos, juízes do trabalho, entendermos isso, né? Porque teremos que aplicar essa legislação de alguma maneira, né? Ainda que seja para reforçar esses direitos
constitucionais, internacionais, da civilização, né? Como bem dito aí, Marcos, essa é uma forma de viver, é um padrão de vida que busca, na verdade, avançar no patamar civilizatório. Não é? Então é isso que nós vamos levar. Eu penso que, como juiz do trabalho, a nossa missão, é uma opinião minha, creio que poderá ser de outros, a nossa missão é essa, a vocação do juiz do trabalho é essa, é o avanço civilizatório, o avanço da pessoa humana, né, na escala civilizatória. E quando eu falo em pessoa humana, em ser humano, eu estou falando de trabalhador, de empregador, né? O trabalho existe, o empreendimento existe, para promover o ser humano a uma vida pacífica, solidária, justa, digna, né? A verdadeira paz social. Então é para isso que existe o trabalho, e para que haja o trabalho é necessário também que haja quem outorga o trabalho, quem empreende, isso não há dúvida. Mas isso precisa ser promovido de maneira civilizada. Então, essa é a nossa intenção. Nada melhor do que juízes do trabalho que militam com isso diariamente, para começar a entender todas as consequências que pode advir disso tudo. Agradecemos a todos, agradeço ao meu amigo Marcos aí por me acompanhar nessa primeira conversa que tivemos aqui, e espero que muitas venham. Muito obrigado, Marcos. Fica à vontade para dizer mais alguma coisa. Se dá por satisfeito? Então tá bom, agradecemos a todos, muito obrigado e até a próxima. É a remuneração, a contraprestação, a contrapartida ao labor prestado pelo trabalhador. E até então tínhamos solidificado, consolidado na nossa CLT, na nossa legislação trabalhista, que o conceito de salário abrangia toda e qualquer